grandes homens de Deus foram marcados também por coisas involuntárias e por atos que eles também praticaram, por coisas que trouxeram consequências praticando ou não praticando, mas trouxeram consequências ruins na vida. Mas Deus mudou a história de todos eles. Tem as marcas de Cristo no seu coração, na sua vida. Você já está marcado pelo sangue do Cordeiro. Essa marca do sangue do Cordeiro é maior do que qualquer marca do passado, da sua existência. Essa marca do sangue do Cordeiro apaga o seu passado, e Ele não está levando em consideração o seu passado de maneira nenhuma. As pessoas que te rotulam não conhecem o amor de Deus, porque quem conhece o amor de Deus, ele sabe que ele é um pecador miserável, e Deus o mudou, e está mudando você também. Aleluia! Meus irmãos, sem delongas, falei para o Igor que a gente faria uma breve participação. Estou um pouquinho ainda gripado. Eu quero convidá-los, quem quiser acompanhar, Juízes capítulo 11, e os versos 1 e o 2. Um texto muito conhecido do Antigo Testamento. Eu quero embasar a prédica em cima dele hoje. Juízes capítulo 11, versículo 1 e 2. Todos encontraram? No Antigo Testamento, no Josué, Juízes. Texto bem conhecido, uma história muito conhecida. Juízes capítulo 11, versículo 1, começa assim. Era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Verso 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Vamos meditar dentro desse texto uma história da época dos juízes, extraindo uma reflexão para a nossa vida, falando de marcas que nos acompanham, ou os porém da vida que nós não esperávamos e que às vezes nos acontece. Nós temos uma história de um jovem, e ao desenrolar dela você verá o cuidado de Deus. Dentro da nossa jornada, muitos são os que se encontram em situações semelhantes a Jefté. Não ser filho de outra mulher, um filho bastardo, como dizem, ou outra coisa do gênero, mas são marcados por algo. Todos nós passamos por isso. São as marcas da nossa existência, da nossa caminhada. Todos nós temos algum momento que tem algo que vai nos marcar profundamente. Acontecimentos trágicos, atitudes errôneas, são consequências que iremos colher de alguma atitude inadequada, inapropriada. Quando falamos de marca, estamos falando de rótulos, estamos falando de porém, estamos falando de mancha, estamos falando de algo desagradável, que sucede a todos nós. Se cada um fosse abrir a sua mente, sua voz para dizer-nos alguma coisa, todos têm algo que marcou um dia, seja de âmbito ruim ou até especial. Ninguém, nenhum ser humano é uma rocha inabalável, é uma rocha insensível. Nenhum ser humano é o cume da montanha onde não se pode receber ajuda e sofrer consequências ou intempéries da vida. Somos seres humanos, somos vasos.
Por mais robustos que pareçamos em nossos físicos, por dentro somos todos iguais. Alguns mais estruturados, alguns mais forjados no calor da batalha, mas é um ser humano. Tem sentimentos, tem vontade, tem desejos, tem ambições, tem decepções, tem frustrações, tem consequências que o deixam para baixo, tem tragédias que o faz parar. Nós enfrentamos situações iguais à de Jefité, em maior ou menor grau, mas todos nós passamos por algo tenebroso em nossa caminhada. E nós olhamos a geração atual, não é diferente, principalmente uma geração frágil, fragilizada, uma geração onde nasce numa época, podemos dizer, a melhor época da humanidade, tecnologia, ciência, conforto, lazer, muitos benefícios, mas são mais frágeis do que a geração antiga. E constantemente entram em colapso. Faz parte da natureza humana, a natureza caída, a natureza pecaminosa. E a Bíblia nos traz exemplo de muitas pessoas que foram marcadas, algumas para toda a sua existência, por decisões, por atitudes, por algo que eles fizeram. Nada é por acaso. Tudo o que fazemos tem consequência. Tudo o que dizemos tem consequência. Só não tem consequência ainda do que pensamos. Mas, se você pensar para agir, haverá consequências positivas e também negativas. A sua ação irá trazer essas consequências mediante seu pensamento. E a Bíblia, trazendo-nos exemplo de pessoas que passaram por reveses tão difíceis, mostra também o cuidado de Deus, o acolhimento de Deus, para que a vida não fosse marcada por essas tragédias simplesmente e você ficasse rotulado por elas. Há uma mudança, e quem faz isso é só Deus. Eu não posso fazer, mas Deus é capaz de mudar todo o cenário em que você se encontrar. Caim, por exemplo, o primeiro homem da Bíblia que a cometer um assassinato, matou seu próprio irmão, recebeu uma marca que serviu para protegê-lo, para guardá-lo, mas por toda a eternidade, por toda a sua existência, ele foi marcado. E até hoje se discute que marca é essa. Não vou entrar no mérito teológico das discussões acerca disso, mas nada tem a ver com a cor negra, já digo logo. Nada tem a ver com isso, a marca colocada em Caim. Mas ele foi marcado. Um ato o marcou como o primeiro homicida. E para sempre, os anais da história, da teologia, da Bíblia, vai sempre registrar Caim como o primeiro homicida. Matou o próprio irmão por inveja. Um pensamento invejoso o levou a praticar algo da qual trouxe-lhe consequências trágicas. E tristeza, porque a morte ainda não existia. Ninguém havia experimentado a morte. Então você tem o primeiro velório, o primeiro sepultamento, você tem ali uma tragédia em família, por causa da inveja de um homem que não tinha o coração voltado para Deus. Porque a prosperidade que estava em Abel é porque o seu coração era voltado para o Senhor. Não é por causa da oferta em si, mas é a forma como ele fazia a oferta. E Deus não se agradou em nenhum momento da oferta de Caim, porque o seu coração não era puro. Como não falar de Jó? Jó, o homem, alguém até brinca, tem que ter paciência de Jó. Qual de nós já passou pela situação que Jó passou? Por mais que nós soframos reveses da vida, por mais que tenhamos nossos desafios diários, nossas lutas pessoais, nossos conflitos internos, Jó foi abatido, jogado no pó, desprezado por todos à sua volta. Ele era um homem ilustre, um homem que todos pediam conselhos a ele para negócios, para casamentos, para tudo. Ele era uma espécie de consultor da cidade. Estava no auge. Era o homem mais rico que existia no Oriente, com características peculiares a este homem, que a Bíblia diz que era um homem de bom testemunho. Era um homem que fugia da aparência do mal, não é nem do mal, até da aparência ele fugia. Um homem preocupado com seus filhos, a qual ele oferecia sacrifício antes dos filhos pecarem, já pensando, vai que meus filhos pequem.
Hoje você não vai oferecer incenso, sacrifício, mas você pode orar pelos seus filhos. É dever de cada um de nós orar. Estender as mãos lá no quarto do seu filho estiver dormindo, orando, abençoando e pedindo a proteção de Deus. Porque o nosso adversário quer tragá-los, mas a sua oração pode ajudar. Jó perde todo o prestígio. E para piorar a situação, além de perder filhos, além de perder sua riqueza, perder a boa reputação, perder o bom nome, em nenhum momento a Bíblia diz que Jó soube o porquê do seu sofrimento. Não adianta ficar buscando respostas, consultar profetas, subir monte, para querer saber respostas para algumas coisas da vida, que nem sempre as teremos. Nem sempre as receberemos. Há coisas que não vamos ter respostas, não aqui, nesse plano existencial. E Jó não soube por que ele sofreu. Já não soube por que havia esse diálogo entre Deus e Satanás. É narrada a sua história. Viveu na época dos patriarcas. Não tinha uma igreja para cultuar como nós. Não tinha um livro para seguir, porque a lei não havia sido dada. Mas ele tinha conhecimento de Deus. E vivia em temor, em obediência a Deus, conforme o conhecimento adquirido que ele teve. A maior tragédia dele ainda foi quando a sua esposa o abandona. Aí vem o clímax da sua vida de sofrer. Ela diz para amaldiçoar o Deus que ele servia. Algumas traduções diz: despeça-se do seu Deus e morra. Até quando continuará desse jeito? Aquilo foi o que mais cortou, porque todos nós esperamos alguém que nos apoie, alguém que nos ampare, alguém que entenda o grito silencioso dentro de você, precisando de ajuda. A própria esposa o deixa. Ele não era mais benquisto, cheirava mal, estava no monturo. Era como o Jesus lá de Isaías, o servo sofredor, não tinha aparência nenhuma. Não tinha mais nada a oferecer. E ela não aguentava ver aquilo e pede para ele se despedir. Não vou julgar esta mulher. Não vou dizer que ela foi insensível. Ver alguém sofrendo do seu lado não é tarefa fácil. E ela fez isso. Abandonou também, dizendo a ele para despedir-se. Mas Deus, na sua misericórdia, restaura tudo na vida de Jó. Em nenhum momento da sua dor e angústia, ele blasfemou. Ele dizia: o Senhor deu, o Senhor levou. Deus deu, Deus tomou. Adorado seja o nome do Senhor. O que nós fazemos na hora da luta? Murmuramos? Lamentamos? Agradecer a Deus, sabendo que nós estamos nas mãos dEle, Ele cuida de nós. A certeza de que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, em qualquer momento da nossa caminhada. Não é só no momento bom, não, que tudo é bonito. Andar de carro bom, comer coisas boas, não. No momento difícil também. Temos que dizer: Senhor, graças te dou. Obrigado pela minha vida, pela salvação, pelo conhecimento que eu tenho de Ti. Eu sei que tudo isso vai passar. E se não passar, eu passarei por isso e um dia estarei contigo na eternidade. Nós temos também a vida de Abraão, um homem chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar que ele nem sabia onde iria. Vá para um lugar que eu te mostrarei ainda. Também não existia lei, não existia a palavra de Deus. Deus encontrou esse homem que o servia na terra de Ur dos Caldeus. Somente ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele teimou e ainda levou o sobrinho junto. Às vezes, irmão, tem coisa que é para nós, não carregue peso, não. Tem coisa que é para você. Tem hora que, pode ficar aí, que agora o negócio é comigo aqui, é para frente. Não é hora mais de você vir comigo. É hora de eu ir só. Nós não queremos desapegar, nós gostamos do apego. Apego familiar, apego de amizade, mas tem hora que tem que desapegar. Tem amizades que não dá para sustentar mais. Tem relacionamentos que não dá mais para continuar. Precisa haver o desapego para que você possa vencer, possa prosseguir. E Abraão, o que ele fez de errado até hoje está prejudicando a humanidade.
teve um filho, sem ser com a esposa, a qual Deus prometeu que ele teria. E até hoje as consequências estão nas guerras da sua descendência até os dias de hoje. A gente encontra esses problemas. Mas coisas que ele fez também, em alguns momentos da sua vida, ele mentiu. Por medo, porque não andava por fé. Mas o Senhor muda a sua história. Muda o seu nome de Abrão para Abraão. Muda o nome de Sara. Ele encontrou firmeza, encontrou alicerce. E não podemos mais agora rotular ele do homem que mentiu, o pai dos crentes que mentiu. Não. Porque as coisas negativas, nós temos o hábito de segurá-la na mente. Nós temos o hábito de rotular as pessoas pelas coisas erradas que eles fazem. E as que eles acertam, nós jogamos fora. Você frequenta um restaurante 10, 20 vezes. O dia que a comida não está boa, não volta mais lá, não prestou. Eles estragaram a comida. Você está numa igreja há muitos anos, mas algum dia alguém te olhou diferente, a pessoa não te atendeu do jeito que você gostaria, você quer abandonar aquela igreja. Não serve mais para você. Não é assim que devemos proceder. De maneira nenhuma, não podemos olhar as coisas negativas e deixar ela conduzir nossa vida. As coisas positivas têm que falar mais alto. Mas olham muito para o que é negativo. E muitos ainda criticam Abraão pelos seus erros. Mas foi chamado de amigo de Deus. A sua história não terminou. Eu quero que você entenda o decorrer do que eu vou falar. Que a sua história não terminou no seu erro. A história não terminou naquilo que você fez de errado. Não se permita e não deixe ninguém rotular você pelo seu erro. Porque a história continua. E Jesus está aqui para mudar a sua história. Mudar a sua vida. Jogar no esquecimento o que passou, fazer tudo novo. Renovar tudo na sua vida. Não importa o que você foi no passado. Sempre queremos criar um porém, como foi na vida de Jefté. Homem valente e valoroso. Porém, a fulano prega bem. Porém, a irmã é uma bênção para cantar. Porém, esqueça o porém das pessoas. Esqueça os porém do passado. Esqueça essas marcas negativas. O importante é que Jesus perdoou todos os nossos pecados e nos fez uma nova criatura. Transformou nossa maneira de viver. Hoje Cristo vive em nós e não nós, em nós mesmos. É a mudança. É o encontro com Cristo que suplanta todo e qualquer rótulo negativo, qualquer marca pejorativa. O encontro com Cristo suplanta tudo isso. É o que todos nós precisamos. A vida de Jacó, lembrado constantemente do homem que mentiu, de enganador, para tomar a primogenitura, sofreu consequências, mas ele teve encontro com Deus. E o seu nome foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Na sua intimidade, no seu particular, ninguém está com você. É só você. Não tem ninguém com você. Ninguém está presente, ninguém sabe de como é você com Deus no seu particular. Ninguém sabe como é a sua intimidade com Deus quando você está só, chorando, gemendo em um quarto ou em qualquer local que você tira para orar. Mas as pessoas gostam de apontar o que você fez de errado. Gostam de apontar o seu erro. E Jacó até hoje pregam sobre o erro de Jacó. E esquece que ele foi um homem que lutou com Deus. Lutou com o anjo do Senhor. E seu nome foi mudado. Saiu mancando, mas saiu marcado da presença de Deus. Aleluia. Eu não sei quanto tempo que alguns aqui lutam por algo que precisam. Eu não sei quanto tempo você olha para as pessoas e sente vergonha, às vezes baixa a cabeça. Porque você é rotulado. Rotulado por algo negativo que Deus já perdoou. E o diabo quer pegar isso e ficar te gorrando na cabeça que você não foi perdoado. E em alguns momentos você sente tristeza dentro de você por algo que Deus já te perdoou. Ele te limpou. Você é nova criatura. Você não é uma criatura do passado mais. Agora você pertence ao Senhor. Pregam sobre a mulher samaritana e tem prazer. As pessoas têm prazer de dizer uma mulher que tinha 5 maridos, o que tinha não era dela. Mas esquece coisas fundamentais. Aquela mulher de uma vida possivelmente duvidosa
Talvez uma mulher de difícil relacionamento, que tivera 5 maridos. Mas ela tem algo interessante na Escritura. O diálogo mais longo de Jesus se dá com uma mulher, lá em João capítulo 4. E com uma mulher samaritana, que judeus não conversavam com samaritanos. E sabe qual a preocupação da mulher? Onde devemos adorar o Senhor? Os fariseus, os líderes religiosos, nenhum tinha essa preocupação. Só gostavam de ostentar, de falar de regras, de normas, de princípios. Mas não tinha essa preocupação de onde adorar a Deus. Porque lá em Samaria, fora construído o templo no Monte Gerizim. Quando houve a divisão do reino do norte com o reino do sul. E a pergunta era, lá em Jerusalém ou em Samaria que devemos adorar o Senhor? E Jesus disse para ela, nem lá e nem cá. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é o templo bonito, não é a tenda que aqui está, é você. O Espírito de Deus está dentro de você. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Temos que aprender a extrair coisas boas das pessoas que têm coisas negativas. Porque Jesus conhece-nos por dentro e por fora. E mesmo com nossas negatividades, nossos defeitos, Ele está com os braços abertos, nos esperando. Ele não nos rotula pelos nossos erros. Ele morreu pelos pecadores, dos quais eu sou um deles. Nós somos pecadores e Ele por nós morreu na cruz do Calvário. Poderíamos falar de José. Esse menino tinha tudo para dar errado na vida. Principalmente nos tempos pós-modernos, de criar o fantasma das vítimas da sociedade. Um menino que foi odiado por seus irmãos. Cresceu sem o amor dos seus irmãos. Vendido como escravo. Trabalhou como escravo. Manteve sua fidelidade. E ainda foi enganado pela mulher de Potifar. E ali ela o manda para a prisão, acusando-o falsamente. E lá na prisão, ele começa a trabalhar e Deus é com ele. Ele não deixou essas coisas negativas, mas definir a sua vida. Ele não deixou essas coisas definir a sua caminhada. De maneira nenhuma. Foi marcado por tragédias. Foi marcado por adversidades. Mas isso não definiu quem era o caráter de José. Caráter não pode ser definido por circunstâncias da vida. Ele tinha um caráter temente a Deus. Um caráter forjado, ensinado, instruído. E ali está José. Até que Deus o ergue. E o coloca sobre todos. Mas não foi para exaltar o ego de José. Como muitos gostam de pregar nessas mensagens ufanistas, mentirosas, motivacionais. O Senhor exalta José para preservar, sobretudo, a nação de Israel, de onde viria Jesus Cristo Salvador. Deus faz coisas, irmãos, não é para nós simplesmente nos deleitarmos e inflarmos o ego. Ele faz por causa do seu propósito, da sua vontade, para a sua glória. Quando eu entendo tudo que Deus me dá para a glória dele, irmão, tudo muda. Tudo muda, não é para mim, não, é para o Senhor, é para a glória dele. Estou desfrutando aqui do que ele me deu, mas é para a glória dele. É para a glória do Senhor. O carro que você tem, a casa que você tem, os bens que você tem, é para a glória do Senhor. Deus te deu, Deus confiou em você. Para a glória dele, não para a sua glória, de maneira nenhuma. Poderíamos também expor Sansão, criado por 2 pais temente a Deus, criado por pais, homem e mulher, tementes a Deus. Porém, quando ele cresce, ele começa a aventurar por coisas que não agradam o Senhor. E todos pregam, e continuamos pregando, a sua desobediência, o que ele fez de errado. Está na Bíblia, servindo de exemplo para nós. Mas Deus mudou tudo isso no fim da sua existência. E ele, cheio do Espírito Santo, ele consegue vencer mais inimigos do que no tempo que ele estava caminhando e andando sem as vistas. Esse é o poder de Deus que muda as circunstâncias, irmãos. Deus é um Deus misericordioso, amoroso. Davi, por exemplo. Davi é um dos personagens mais queridos, mais conhecidos, de cuja linhagem nasce Jesus Cristo, nosso Salvador.
Por isso você ouve constantemente Jesus, filho de Davi. Jesus nasce, mas Davi não foi um homem perfeito também. Mas ele não deixou ser vencido pelas tragédias da vida, pelos obstáculos e desafios. Embora ele cometeu algo que o marcou profundamente, e que a Bíblia vai deixar registrado para toda a posteridade. O ato que ele cometeu, de tomar por esposa a mulher de Urias e mandar matar Urias, marcou a sua vida e trouxe consequências. Na velhice foi desrespeitado pelos próprios filhos. Perdeu toda a dignidade. Mas a história dele não terminou aí. Não parou aí. Embora tropeçamos, embora possamos errar, mas a história não terminou. Não encerrou ainda a história. E Deus usa de misericórdia com Davi. E ele compõe salmos, compõe grandes melodias. Foi o homem chamado segundo o coração de Deus. E às vezes nos esquecemos disso. A despeito de todos os seus erros, ainda era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, ser segundo o coração de Deus não é porque não erramos, não é porque não fazemos algo errado. Ser segundo o coração de Deus é ter o coração quebrantado para pedir perdão ao Senhor. É saber que errou, saber quando errar, quando pedir perdão quando errou. Reconhecer seus erros. Há muitos que não reconhecem, que não conseguem interiorizar que errou. E Davi dizia: Senhor, eu pequei. Foi eu, Senhor. No Salmo 51. Não foi Batseba. Não foi o diabo. Foi eu. Que tem gente que gosta de jogar tudo pro diabo, né? Tem gente aí que nem o inferno está querendo ele. Né? Tão complicado. É concorrência. Tem hora que você não sabe se é o diabo que está na pessoa ou a pessoa está no diabo. Não dá para saber. Tão terrível que é. Agora veja bem, gente. Coração quebrantado de Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei. Ele não pediu para Deus preservar o seu reinado. Ele não pediu para Deus preservar a sua coroa. Ele pediu: não retire de mim o teu espírito. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha o que muda, irmãos. Você vai às vezes exortar alguém, conversar com alguém e falar: não, foi por causa de fulano que eu fiz isso. Foi por causa de cicrano. A culpa foi de Beltrano. Ou foi o diabo. Ô, diabo. E o diabo tem com quem falar, não vou culpar mais ninguém, fica como culpado. Mas, irmãos, sejamos como Davi. É verdade, eu pequei. Eu me arrependo, eu me quebranto, peço perdão. Irmãos, que adianta manter títulos sem a presença do Espírito Santo? De que adianta ter credenciais sem a presença do Espírito Santo? É a presença dele que nos dá vida. A presença do Espírito que nos alegra. A presença do Espírito que nos coloca em conexão com o Pai. Não podemos viver sem o Espírito Santo. Posso perder tudo na vida, menos o Espírito Santo. É melhor perder o cargo do que perder o Espírito Santo. E Davi não estava preocupado com o seu reinado. Isso não pediu nada sobre isso, só não retire de mim o teu Espírito. Estou vendo um relógio ali, né? Procurando. Isaías foi um homem chamado por Deus, e a sua história, ele torna-se o profeta messiânico. Teve aquele encontro com Deus maravilhoso, sendo profeta, mas naquele momento muda o seu ministério. Viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Viu serafins, e naquele instante ele torna-se então o profeta messiânico. Pois bem, essas reflexões que eu estou trazendo é para vermos que os grandes homens de Deus foram marcados também por coisas involuntárias e por atos que eles também praticaram. Por coisas que trouxeram consequências praticando ou não praticando, mas trouxeram consequências ruins na vida. Mas Deus mudou a história de todos eles. E a história que nós lemos lá em Juízes é de um moço. Um menino que teve a infelicidade de nascer em um lar que era cheio de conflitos. E para piorar, um lar onde ele não tinha sua mãe. Criado com a madrasta, criado com seu pai, criado com seus irmãos. Ele não aguentou aquela situação.
Porque os conflitos, irmãos, chega uma hora que faz com que você queira sumir. Os conflitos tiram pessoas de casa. Os conflitos jogam pessoas na rua. Quantas famílias que os filhos foram para a rua por não aguentar os conflitos em casa? Há relatos de muitos que estão na sarjeta porque não aguentavam o conflito dentro de casa. E outros acabam se envolvendo no mundo das drogas, da prostituição. E você vai olhar a história, começou no lar. O lar desestruturado traz consequências na vida dos filhos. Traz consequência para você. Traz consequência para aqueles que estão à nossa volta. E muitos não suportam e acabam indo. E vai cair onde? Na mão de homens levianos. Na mão de homens que não prestam. Há relatos de pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja e acabaram saindo. Estão no mundo. Você vai conversar. O problema não é a igreja. O problema está lá no cerne familiar. Começou ali o problema. As raízes, a gênese do problema está no cerne familiar. E esse moço que nasce em uma época onde Josué já havia morrido. Os 400 anos que juízes julgavam Israel. Israel não tinha rei. Israel ainda não era uma nação formada por tribos unidas e um reinado, uma monarquia. Após a morte de Moisés, Josué assume o comando. Conquistam grandes áreas de terra, grandes cidades. Mas morre Josué. Não tem mais ninguém para assumir. E Deus suscita juízes. E esses juízes julgam aquilo que precisava ser julgado. Eram líderes que Deus levantava. Enchia-os de Espírito Santo para eles fazerem proezas, para libertar o povo. Quando o povo desobedecia a Deus, o povo de Israel, vinham-se os inimigos, levavam os cativos, consumiam suas lavouras. Aí o povo voltava para Deus, através de um juiz, e Deus dava paz. E começava a prosperar. Depois caiu de novo em pecado. Foi a época mais turbulenta que já existiu. Não tinha rei. E é nesse contexto dos juízes que nasce também uma mulher, por nome Ruth, a Moabita. Ou melhor dizendo, a que entrou para a linhagem, bisavó de Davi, na linhagem de Jesus. A Moabita. Uma mulher estrangeira. Filha da descendência das filhas de Ló com ele. Essa mulher não tinha parte de nada. Foi marcada por tragédias, perdeu seu marido, assim como Noemi. E ela volta com sua sogra, todos conhecem a história. E lá, através do homem Boaz, ela recupera aquilo que era do seu marido. E agora entra na genealogia de Jesus. Nessa época em que o povo de Deus vivia em conflito espiritual, desobedecendo a Deus, uma moabita, de onde menos espera, aparece ela e é usada por Deus. Entra na genealogia de Davi e vem na genealogia de Jesus. Observe como Deus faz, irmãos. Às vezes a gente fica achando que é tanta coisa, né? Porque eu sou da igreja tal, da igreja tal. Deus não está interessado nisso. Eu tenho mais tempo de casa, Deus não está preocupado com o tempo de casa. Os que chegarem agora, se Jesus vier hoje, vai receber galardão também por aquilo que fez, vai ganhar salvação. Dando exemplo para nós, essa mulher Ruth, na época dos juízes, época de controvérsias espirituais, de afastamento de Deus. É aqui que passa a história de Jefité. Nessa época difícil. E viveram assim até a época de Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Aí agora entra o reinado. Havia a monarquia. Mas vamos nos ater em Jefité. Jefité começa a andar com homens que não agradavam a Deus. Começa a se envolver com coisas erradas. Ele não tinha conhecimento da lei de Deus. Não praticava a lei. Se conhecia só de falar. Porque o povo abandonou a lei do Senhor. Os escritos de Moisés estavam abandonados. E o que acontece? Acontece uma tragédia muito grande. Os midianitas estão perseguindo. Os inimigos de Israel estão perseguindo. E agora vem uma solução. Os anciãos de Israel
precisa achar um líder. E chama quem? Jefité. Jefité, ressentido, faz algumas ponderações. E foi feito o convite para que ele reinasse sobre todos, caso ele vencesse os inimigos. Foi-lhe dada uma oportunidade. Irmão, quando Deus escolhe, as coisas mudam. Aleluia. É diferente. É diferente quando Deus quer. Não adianta eu querer ser você e você querer ser eu. Cada um, Deus tem algo diferente. Aleluia. Nós temos que entender isso. Olha a situação desse moço. Nenhum ancião da cidade saiu em seu favor. Embora o autor bíblico diz, ele era valente, era valoroso, de valor, mas era filho de uma prostituta. Ninguém dava valor. Não tinha pedigree. Não era sangue azul. Ninguém valorizava, nem os anciãos, mas agora os mesmos anciãos vão atrás dele. Os mesmos anciãos. E ele faz um voto a Deus. O voto que ele fez foi um voto trágico. O voto que ele fez foi o voto de oferecer a sua filha em sacrifício. Também não quero ater-me às discussões teológicas se sacrificou ou não a filha. Há muitas opiniões ao longo dos milênios dessa história. Uns vão dizer que sacrificou mesmo, outros vão dizer que não sacrificou. Que apenas ela ficou virgem até o fim da sua existência. Enfim, que tenha ou não sacrificado, isso não é o cerne. O cerne que eu quero que você entenda, que independente da circunstância que você esteja, Deus é aquele que muda as situações. Deus é aquele que muda a sua história. É isso que eu quero que você entenda. Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que faz tudo diferente, tudo novo, e ninguém compreende isso. Cadê os homens de Israel? Cadê os da família da qual o importunava constantemente? Ninguém servia. O que Deus tem para você fazer, outro não fará. O que Deus entregou em suas mãos, é nas suas mãos que está, e você tem que fazer. Outro não pode fazer o que é para você fazer. Jamais poderá. Porque é para você que Deus entregou. Para quem Deus entregou o cajado, continue com o cajado. Para quem Deus entregou profecia, continue profetizando. Para quem Deus entregou impor a mão sobre os enfermos, continue impondo. Para quem Deus entregou o dom da misericórdia, exercite misericórdia. Deus deu para você. Não foi para outro fazer no seu lugar, de maneira nenhuma. É para você fazer. E o que fez a mudança na vida de Jefté? Primeira coisa, Deus não vê os erros de ninguém. Deus não quer saber de onde você veio, de onde você nasceu. Deus não estava olhando isso para Jefté. Deus não está olhando a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. Olha como Pedro negou Jesus. Até hoje, Tomé é citado como homem sem fé, e não é verdade. Porque tira-se o que é negativo e as pessoas querem persistir naquilo que foi negativo. Tomé foi missionário na Índia. Morreu apedrejado, morreu martirizado. Pedro voltou à antiga profissão que ele tinha de pescador. Voltou a pescar, está longe de Jesus? Não. Sabe por quê que ele voltou para lá, gente? É lá que ele sempre encontrou com Jesus. Ele sabia, Jesus virá aqui me encontrar. É aqui que eu andei sobre as águas. É aqui que eu tive um encontro com ele, virá. Eu não sei qual é o seu lugar de pesca. Qual é o seu lugar que Jesus te encontra, mas vai para lá, ele vai te encontrar lá. Não desista de dobrar seu joelho nas madrugadas e chorar, ele vai te encontrar. Ele está te vendo, ele sabe o que se passa com você. Por trás dessa carcaça toda, ele conhece o seu interior, ele sabe quem é você. Seu marido não sabe quem é você. Sua esposa não sabe quem é você, mas Jesus te conhece. Aleluia! Ele te conhece. E agora vem um momento de mudança na vida de Jefté. Oportunidade. Chegou a oportunidade na vida dele. Quantos deixam passar a oportunidade que está aparecendo? Abrace aquilo que veio para você. Abrace aquilo que Deus está te dando. É a oportunidade que Ele está te dando. Pegue ela. É o momento. Não jogue fora. Muitos só precisam desse momento, dessa oportunidade. Eu me lembro de um moço
Ele chegou para mim e falou assim: eu reconciliei na cadeia, só que eu preciso estudar. É ordem judicial. Do contrário, eu não poderei ficar solto. E assim foi feito. Conseguimos encaixar ele para estudar. Já tinha passado o período, o semestre estava bem adiantado, mas ele pediu tanto: me dá essa oportunidade. Ele dizia: só quero uma oportunidade. O senhor vai ver, eu quero ser diferente. Mas você matou, você roubou, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, dá essa oportunidade. E foi dada a oportunidade para ele. Foi dada a oportunidade. Um dia, ele chega e fala assim, depois de alguns meses estudando, alguns semestres, revogaram a minha licença, lá, o nome técnico jurídico, não sei te falar. Revogaram, eu vou ter que voltar para a cadeia. Lá eu vou morrer, porque o comando vai me matar. Eu sei disso, eu vim agradecer. Agradecer a oportunidade que o Senhor me deu. Não vou ver minha filhinha nascer. Está perto de nascer, mas não vou ver. Eu vou para lá, mas obrigado pela oportunidade. Aquilo me cortou o coração. Liguei para o advogado e falei assim: tem um moço aqui que precisa de ajuda. Vê o que ele precisa, faça o que você puder, como se fosse para mim. Igual Paulo fez lá com o servo dele, a Filemão. Né? Recebe-o não mais como um servo, mas como um irmão. Eu pedi, ele fez. Hoje esse moço está bem. É advogado. É bem sucedido financeiramente. Serve o Senhor. Uma oportunidade mudou a sua vida. Aleluia. Quantas oportunidades às vezes deixamos de dar às pessoas porque não acreditamos nela? Uma oportunidade. Deus acredita em você. Deus acredita que você pode ter uma vida mudada e transformada. E agora Jefité tem essa oportunidade na mão. E agora ele faz um voto a Deus. Se o Senhor me der vitória, o primeiro que vier eu ofereço a ti. Embora o voto tenha sido precipitado, embora o voto tenha sido desnecessário, mas fato é que eu vou votar a Deus. E assim ele o fez. Outra característica que aconteceu com ele: ninguém faz nada sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. E ao ser cheio do Espírito, ele conseguiu vencer os inimigos do povo de Deus. E a sua vida foi mudada. Aí você vai lá para séculos depois, milênios depois, você vai lá. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, lá está o nome de quem? De Jefité. Está lá na galeria dos heróis da fé. Porque teve uma oportunidade, aproveitou, orou e voltou a Deus. E foi cheio do Espírito Santo. Hoje é noite de oportunidades. Hoje é noite de oportunidade aqui. Deus quer apagar tudo que é seu passado. Tudo que você tem de negativo. Tudo aquilo que é pejorativo na sua vida. Esqueça isso. Viva para Deus. Entenda que Ele te estendeu a mão, te tirou do lar, lá do lago de charco, de lodo e podridão. Firmou teus passos. Ele não quer saber o que você fez de errado. Isso vai para o lago do esquecimento. Esqueça. Ele te perdoou e está te dando oportunidade todos os dias. Passou a pandemia, você está de pé, a oportunidade que Deus te deu. De ir mais um pouco, de fazer mais um pouco. A Bíblia fala de um homem por nome Paulo. Paulo era um homem religioso, perseguia os cristãos, até um dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Aí mudou tudo. De perseguidor ele passa a ser perseguido. E lá em Gálatas capítulo 6, 17 ele diz: ninguém me inquiete agora, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Tem as marcas de Cristo no seu coração, na sua vida. Você já está marcado pelo sangue do Cordeiro. Essa marca do sangue do Cordeiro ela é maior do que qualquer marca do passado, da sua existência. Essa marca do sangue do Cordeiro apaga o seu passado e ele não está levando em consideração o seu passado de maneira nenhuma. As pessoas que te rotulam não conhecem o amor de Deus, porque quem conhece o amor de Deus, ele sabe que ele é um pecador miserável e Deus o mudou e está mudando você também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.